Bom dia, irmãos. Graça e paz a toda a Igreja Maranata e aos internautas que estão nos acompanhando na EBD de hoje, dia 16 de agosto, né? E hoje vamos dar continuidade à nossa aula dentro dos profetas menores, né? E hoje vamos começar a nossa aula no livro de Ageu. Primeiro vamos começar com uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido bom para conosco. Fala conosco por meio da Tua palavra, enche-nos, ó Deus, daquilo que o Senhor quer falar conosco e transforma nossas vidas, ó Deus. Faz ressalvas no nosso coração para que possamos analisar onde temos errado, para que possamos mudar para a glória do Senhor. O objetivo sempre, Pai, é glorificarmos o Senhor com nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, apontando nossos erros e as nossas falhas diante do Senhor. Fala conosco por meio de Ageu e esse grande livro, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu é um livro extremamente pequeno, mas cheio de bênçãos, cheio de coisas que vão falar conosco através desse profeta, nesse período de retorno do povo judeu para a terra de Jerusalém. Então, nós vamos seguir hoje esse roteiro. Primeiro, vou falar um pouco sobre o autor do livro, né, o profeta Ageu. As datas ao qual a gente está caminhando, né, porque Ageu tem uma precisão muito legal e muito interessante sobre o caminhar, o desenrolar da história. Vamos falar um pouco do contexto histórico, do enredo ao qual nos leva a conhecer melhor, né, de uma forma mais panorâmica, de uma forma mais ampla, o contexto onde Ageu foi, a história do profeta Ageu foi desenrolada. Vamos ver um pouco do esboço, né, o esboço do livro e o conteúdo, né, o propósito ao qual ele resume, né, este livro e aplicações a qual a gente pode trazer para a nossa realidade, pegando o contexto, né, a realidade do povo e como isso fala conosco como igreja e como indivíduo diante de Deus. Então nós vamos começar falando sobre o autor do livro, né? Ageu é um profeta pós-exílico, né? Ageu vem no período já pós-exílio, né, quando o povo de Deus já está retornando para a terra de Jerusalém, quando eles já estão na sua o primeiro grupo está retornando para a terra para reconstruir o templo. Então Ageu é um profeta pós-exílico em Jerusalém e contemporâneo de Zacarias, né? A semana que vem é o profeta Zacarias. Nós vamos ver que esses profetas são contemporâneos, trabalham e falam para o povo de Deus no mesmo período. O nome do profeta significa festa, o que provavelmente indica que nasceu em uma época de alguma festa judaica, né? Geralmente o povo judeu tem essa tradição de colocar nomes com significado e provavelmente Ageu nasceu em alguma festa do povo judeu. A lista de Esdras 2, que é o livro que vai nos dar o contexto, que vai nos dar um enredo, né, o background, onde a gente vai analisar Ageu, né? A lista de Esdras 2 não contém seu nome, o que indica que possivelmente era criança quando o grupo retornou em 538 a.C. Então, em Esdras 2, a gente tem uma lista com os cabeças das famílias, né, delineando todo o povo que voltou, o número de pessoas que voltaram. E o nome do profeta Ageu não está constando nessa lista. Então, o que possivelmente nos induz a acreditar que talvez ele era criança nessa época, né? Porque as crianças e mulheres não eram contabilizadas quando se fazia um censo do povo, né? As mulheres e crianças não eram contabilizadas. Então, é uma suposição, né? Existem outras linhas de pensamento, outras suposições, né, sobre essa situação. Há poucas informações sobre a ascendência e a tribo a qual Ageu pertencia. A gente não tem informações, né? Existem informações em livros de tradição judaica,
porém não são de formas confiáveis, porque não dá para saber se realmente fala do profeta Ageu ou se era algum outro Ageu, né? Então, as informações imprecisas, o que nós temos de concreto é não há informações sobre a ascendência e tribo desse profeta. Apesar de existir poucos relatos sobre o profeta, o povo que retornou o conhecia bem, né? Era bem notório, né, nos escritos, como que o povo já tinha um conhecimento do profeta, vide Esdras 5:1 e 6:14, né? São os livros do contexto do profeta Ageu, né? Relatam muito bem a figura dele como um profeta já, né? Alguém que falava, que explicava, que trazia mensagens de Deus para o povo. Um pouco das datas sobre o livro de Ageu. A mensagem do livro de Ageu é datada do ano de 520 a.C. Tá? Então, é um livro que tem uma característica interessante, né? Ele é datado desse ano, né? E ele é escrito de uma forma também interessante que nós vamos ver mais para frente. As datas citadas por Ageu são muito precisas, né? Eu vou mostrar para os irmãos mais para frente a precisão ao qual Ageu delineia toda a história do povo, né? A precisão quando eles voltam, a precisão quando ele fala as mensagens, né? Nós temos datas muito precisas, podemos caracterizar o livro como um livro histórico, né? Uma precisão tão grande assim reforça essa característica histórica de Ageu. E Ageu profetizou no período do reinado de Dario I, que reinou de 521 a 486 a.C. Ageu descreve o seu período de profecias ao povo judeu, sendo a sua primeira mensagem em 29 de agosto e a última em 18 de dezembro de 520. Então, pela precisão ao qual Ageu coloca no seu livro, nós conseguimos, os teólogos conseguiram fazer um ajuste, conseguiram pegar essas datas, conseguiram pegar tudo que ele colocou e colocaram dentro do nosso calendário, a nossa realidade hoje, que é o calendário juliano. Então, conseguiu-se colocar de uma forma precisa no tempo, com talvez um erro de um dia ou um pouquinho mais, mas conseguimos precisar quando os fatos de fato aconteceram na linha histórica do povo de Israel. Então, a sua primeira mensagem começou em 29 de agosto e a última em 18 de dezembro de 520. Esse foi o período ao qual Ageu deu a sua primeira mensagem e a sua última mensagem. E aqui a gente tem uma tabela, não sei se os irmãos vão conseguir ver, talvez com tanto detalhe, mas aqui a gente tem uma tabela traduzida junto já também com Zacarias, sobre a precisão da mensagem de Ageu. Então, Ageu 1:1, a gente tem aqui o segundo ano de Dario, sexto mês, data da lua nova, porque a data do calendário judaico é baseada na lua. 29 de agosto, então a data equivalente da primeira mensagem de Ageu, 29 de agosto de 520. A sua segunda mensagem, 21 de setembro de 520. Sua terceira mensagem, 17 de outubro de 520. E essa última mensagem, 18 de dezembro de 520. Aqui a gente também tem Zacarias, porque Zacarias foi um profeta contemporâneo de Ageu, né? Ele teve um período a primeira mensagem de Ageu começa em agosto, e Zacarias, 2 meses depois, inicia o seu período profético junto com Ageu, né? Então nós temos aqui essa tabela que nos mostra com precisão o curto período profético de Ageu. Nada se sabe mais sobre o profeta após o seu período de profecias que acaba em 18 de dezembro de 520. Né? O que nós temos relatado, né, sobre Ageu termina no seu livro em 18 de dezembro de 520, com a sua última mensagem ao povo. Porém, a sua história continua, não mais em Ageu, a história do povo não continua não mais pela ótica profética de Ageu, mas sim pela ótica profética de Zacarias. Né? A continuidade, o desenrolar da história do povo
continua por meio do profeta Zacarias, né? Existem algumas especulações do que aconteceu, mas também se encontra de forma talvez duvidosa ainda nos relatos da tradição do povo judeu, né? Existem alguns escritos sobre o que aconteceu com o profeta Ageu, mas sem a precisão de pessoas, sem a precisão de datas. Então, não é algo que a gente possa trazer como concreto, né, para a nossa realidade de estudo. Então, a mensagem profética relatada nas Escrituras não termina, mas tem a sua continuidade com o profeta Zacarias. Então, essa realidade da mensagem de Deus para o povo, Ageu tem um período muito curto, né, de profecia, porém, essa realidade, essa ótica do próprio Ageu continua em Zacarias. O contexto histórico, né, ao qual a gente está inserido, ao qual a gente pode entender melhor essa realidade da história do povo de Israel no início do retorno à terra, né, a Jerusalém novamente, após o cativeiro babilônico. O contexto histórico de Ageu deve ser analisado à luz do livro de Esdras, né? Esdras é fundamental para a compreensão de tudo aquilo que a gente vai ver hoje. Esdras é fundamental, porque explica muito do porquê o povo estava daquele jeito, do porquê o templo parou a sua construção, do porquê as coisas aconteceram e desenrolaram da forma que desenrolaram, né? Então, Esdras é fundamental, né? Mais especificamente, os capítulos de 1 a 6, que vão abordar o trecho, o período todo do profeta Ageu. O primeiro grupo a retornar, né? Os primeiros que retornaram do exílio babilônico voltaram sob o comando de Zorobabel, em 538 a.C., quando Ciro era rei do Império Medo-Persa, né? Nabucodonosor já tinha caído, outros tinham já assumido, né? E no período quando saiu o decreto para o povo retornar, Ciro era o rei do Império Medo-Persa em 538 a.C. A ordem de Ciro para que retornando para Jerusalém, eles deveriam reconstruir o templo de Deus, né? E essa ordem se encontra em Esdras 1, de versículos de 1 a 4. A ordem de Ciro não somente beneficiou o povo de Israel, né? Muitos outros povos eram cativos de diversas tradições dentro do Império Antigo, o extinto Império Babilônico, agora Medo-Persa. Então, esse decreto não somente beneficiou o povo de Israel, mas beneficiou também outras nações que puderam retornar para a sua terra. Então, Deus agiu em prol do seu povo e também acabou abençoando outros povos, ao qual também retornaram para suas terras e puderam ter retomada as suas vidas, né, e as suas tradições e adorações aos seus deuses também, né? Todas as condições financeiras foram supridas pelo império, assim também como a devolução dos utensílios do templo de Deus. Esdras 1, de 5 a 11. Então, não só Deus abençoou o povo com o retorno para sua terra, mas também todo o custo, tudo aquilo que o povo precisava para reconstruir Jerusalém foi financiado pelo próprio Império Medo-Persa, né? Os chefes de famílias, das famílias que retornaram, da lista de Esdras 2, também foram pessoas que deram deram ouro, deram prata, deram utensílios, né, para poder serem usados, mas principalmente Deus abençoou o povo por meio do Império Medo-Persa, né? Então, Sesbazar é alguém que recebe tudo aquilo que Nabucodonosor tinha pego do Templo de Jerusalém, as bacias, os candelabros, tudo foi entregue de volta por meio do rei Ciro a Sesbazar para que trouxesse de volta para Jerusalém, para que eles pudessem restabelecer o seu templo, restabelecer o seu culto, restabelecer aquilo que eles faziam para Deus, os seus sacrifícios, a sua devoção a Deus. O povo se restabeleceu, cada grupo em sua cidade de origem. O número deste grupo que regressou foi mais de 40 mil pessoas. Isso contou nos líderes, né, os homens adultos. De certa forma, eles excluíam mulheres e crianças, e aí, lembrando que Ageu não entra nessa conta, não entra nesse censo, né, porque possivelmente era criança e não entrava na conta
desse censo. Então, a primeira leva, essa primeira leva que voltou, foram em 2 grupos, a primeira leva, liderada por Sesbazar e por Zorobabel. Os sacrifícios levíticos foram reinstituídos. Assim que o povo regressou à terra, chegou, se restabeleceu, pouco tempo depois, os sacrifícios voltaram a ser reinstituídos no povo de Israel. Um altar foi construído, um altar de pedras, para que ofertas e as comemorações das festas previstas na lei voltassem a ser uma realidade no povo, de acordo com Esdras 3, de 1 a 6. Então o povo, em gratidão, logo que retorna, se restabelece e reinstitui a primeira coisa, um altar para que pudessem restabelecer os sacrifícios levíticos, as comemorações de festas, os sacrifícios, para que pudessem o povo se purificar, para que o povo pudesse se restabelecer diante de Deus nas suas práticas religiosas. A construção da fundação do templo, que era o objetivo inicial desse retorno, teve início no 2º ano, ao qual o povo já estava estabelecido na terra. Depois que todos estabeleceram, reinstituíram os sacrifícios e o culto, a parte religiosa, deu-se início à construção da fundação, a pedra fundamental, ao qual iria ser reerguido o novo templo, depois que o Império Babilônico destruiu, por meio de Nabucodonosor, o Templo de Jerusalém. Então, o povo, em 536, começa a reconstrução da fundação do templo. Após a conclusão da fundação e alicerces do templo, o povo fez uma festa com louvores e ação de graças a Deus pela sua bondade e pelo amor que Deus demonstrou a Israel pelo seu retorno à terra. Então, irmãos, olha só, o povo, até esse momento, tem demonstrado a sua devoção, tem demonstrado a sua gratidão e tem cumprido aquilo que Deus tem determinado para o seu povo. Porém, algumas coisas vão começar e que vão complicar toda essa história. Todo o povo estava unânime na reconstrução, desde o maior até o menor deles. Então, o governador, aquele que era o principal ali, que estava orquestrando toda essa reconstrução, e foi um dos líderes que retornou ao povo, foi Zorobabel e Sesbazar. Então, todos os líderes, todo o povo estava unido para que o templo fosse reconstruído, para que as vidas fossem restabelecidas, o culto, a adoração fossem restabelecidas. Havia uma unidade dentro desse povo, até mesmo quando se fazia festa, louvores e a gratidão por tudo que Deus fez até aquele momento. Porém, começa o porém da história, do contexto, para a gente entrar no livro de Ageu. Porém, houve resistência samaritana e persa que forçaram a parada da reconstrução do templo por quase 15 anos. E aí, irmãos, entra o momento onde o povo começa a perder a motivação, começa a perder aquilo que estava os levando até essa unanimidade, a desempenhar esse papel para a glória de Deus, de restabelecer aquilo que era fundamental e era central dentro do povo judeu, dentro do povo de Deus, que era a adoração, que era o seu momento no templo, os seus sacrifícios, aquilo que lhe fazia os aproximar de Deus. Porém, houve essa resistência samaritana e persa que forçaram essa parada por quase 15 anos. Então, o contexto ali, quando eles voltaram, a realidade dos povos à volta, existiam povos que já estavam estabelecidos dentro das terras de Israel. Os samaritanos já estavam lá, haviam retornado também do período do cativeiro assírio. Esse povo era considerado, de certa forma, inimigo do povo de Israel. Houve uma resistência por parte de Zorobabel para que esse povo ajudasse na reconstrução, porque a ordem era para que aquele povo que retornou reconstruísse. Então, as divergências com os povos à sua volta trouxeram esse problema.
A Samaria era a capital, era o centro de controle administrativo do Império Medo-Persa na região. Então, o que houve naquele momento? Houve forças, pessoas mal intencionadas, levaram ao conhecimento do rei, naquele momento, de uma forma errônea, de uma forma maldosa, para que chegasse a eles uma ordem para que eles parassem a reconstrução por meio de ofício real. Então, os samaritanos e os persas que estavam nas terras à volta foram povos que dificultaram a reconstrução e de forma mentirosa, de forma maldosa, induziram o rei a fazer uma pausa nessa reconstrução para que seja revisto aquilo que eles estavam fazendo. E por ordem de quem? Porque já havia trocado o rei naquele momento e eles precisavam rever o que estava acontecendo. Então a reconstrução do templo parou por quase 15 anos, de 535 até 520, né, de acordo com Esdras, versículos de 4 a 5. Então essa parada foi algo que foi fundamental para nós entendermos o contexto a qual Ageu quer transmitir para nós a mensagem de Deus para o povo e para a nossa realidade. Nesta parada forçada da construção do templo, o povo desanimou e deram rumo, cada um, aos seus afazeres. Não só foi danoso para a construção do templo, para a reconstrução da cidade, mas o povo em si, nós não podemos fazer nada. O rei mandou a gente parar, né? Os governantes, os representantes dos governantes da nossa região, nos mandaram parar a obra para que pudessem consultar o rei, né? E nesse trâmite todo, né, 15 anos se passou até que tudo voltasse a ser retomado, né? Então, nessa parada forçada, o povo desanimou e deram rumo cada um aos seus afazeres. O povo, cada um, começou a fazer aquilo que achava mais interessante. O povo se desviou dos propósitos de devoção a Deus, de reconstruir o templo, de viverem vidas dedicadas e sacrificadas ao Senhor, né? E retornaram às suas vidas como faziam provavelmente quando eram cativos no Império. Viviam longe do Senhor, fazendo simplesmente aquilo que era mais prazeroso. Então, em 520 a.C., Ageu e Zacarias começam os períodos proféticos. É onde Ageu chama o povo a retornar à reconstrução, chama o povo a viver uma nova realidade ao qual eles deveriam estar vivendo. Eles nunca deveriam ter parado. A ordem de Ciro foi para reconstruir, e foi algo que ele mesmo não podia voltar atrás. Então, nós temos aqui uma tabela dos acontecimentos. Eu não sei se os irmãos vão conseguir ver também, né, apesar também de estar em inglês. Mas em 538, Ciro decreta o retorno dos judeus para Jerusalém. 537, nós temos dois grupos retornando, um liderado por Sesbazar e outro por Zorobabel, um grupo de exilados retornando. 536, nós temos o altar reconstruído, né, aquele altar temporário foi reconstruído, a base dele. 535 a 520 é onde nós temos a parada do templo, da reconstrução do templo, por forças externas a eles, né? 520, nós temos o período profético de Ageu e Zacarias. E em 520, quando Ageu começa o seu período profético, é quando o templo é restaurado à sua reconstrução. E em 515, em 5 anos, a reconstrução do templo vai ser completada. O templo vai ser reconstruído dentro desse período de 5 anos. O que nos leva agora ao esboço e ao conteúdo do livro de Ageu. O livro de Ageu pode ser dividido em 4 mensagens principais ou discursos. Primeiro, construam um templo, que é o chamado de Ageu para retornar à construção do templo. Os líderes do povo devem ser corajosos e continuar apesar de toda força contrária, de todo desânimo. Deus promete bênçãos pela obediência e Deus dá uma palavra especial ao governador, né, ao regente na terra de Jerusalém,
Zorobabel. Então, nós temos de 1 a 15, Deus falando com o povo, né? Deus fala com o povo por meio do profeta Ageu, acusando-os de não se importarem com sua casa, com o templo, mas sim com suas próprias casas. Então, o texto logo começa com o profeta Ageu com uma acusação do próprio Deus, né? Que eles estavam mais se importando com as suas próprias casas, com o que eles estavam construindo, com o desenvolvimento dos seus próprios bens, enquanto a casa de Deus continuava em ruínas. Era aquele negócio tudo destruído, ainda do Império Babilônico, né? Somente a fundação tinha sido feita. Então Deus diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então Deus faz uma pergunta, né? O que está sendo mais importante para vocês? Né? É vocês pegarem a sua casa e fazerem uma casa, ele coloca paneladas aqui, que são casas já bem estruturadas, bem com um certo nível de luxo. É mais importante vocês fazerem algo para vocês fundamentarem uma casa toda bela para vocês, enquanto a minha casa, enquanto aquilo que é a minha presença no meio de vocês continua destruída. Então ele faz Deus chama o profeta Ageu para fazer uma reflexão ao povo sobre como eles estavam vivendo, né, qual a motivação pela qual eles estavam fazendo aquilo, né, e qual era o mais importante para eles naquele momento. Lembrando que foram 15 anos, né, desde que parou a construção até quando Ageu começa a sua mensagem ao povo. No versículo 5, Deus chama o povo a lembrar do passado histórico de Israel, da aliança de Deus com o seu povo. E o texto está lá em Deuteronômios, versículo 1 e versículo 15, que diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, né? Então nós temos aqui o que Deus tinha falado para o povo. Se vocês obedecerem, se vocês forem um povo que me obedece, bênçãos virão. Eu vou estar com vocês plenamente. Porém, se vocês não cumprirem aquilo que eu determinei para vocês, se vocês não fizerem aquilo que eu mando, a disciplina do Senhor, a mão do Senhor pesaria sobre a vida de Israel. Então o profeta Ageu não só os acusa de abandonarem as coisas de Deus, de abandonarem a Deus, mas também relembra eles do passado, do que aconteceu com o povo, ainda no deserto, do povo que, se obedecesse, teriam bênçãos, e se não obedecessem, seriam disciplinados pelo Senhor. Então Zorobabel e Josué, juntamente com o povo, responderam positivamente às palavras do profeta Ageu. Ageu os acusa, Ageu os manda, né, os chama a uma resposta àquilo que Deus estava os acusando, e Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, respondem de forma positiva: nós vamos obedecer a Deus. Nós não queremos seguir o mesmo exemplo dos nossos antepassados. Então, eles respondem de forma positiva, né, àquilo que Deus tinha indagado, Deus tinha chamado eles a mudarem essa realidade. Capítulo 2, versículos de 1 a 9, né, a segunda mensagem de Ageu. A mensagem de Deus vem durante a reconstrução do templo. Ageu direciona a sua mensagem a todo o povo. Havia uma percepção no povo de que o novo templo, né, após que eles retornarem, o povo ter respondido positivamente à reconstrução da casa de Deus, havia uma percepção no povo de que o novo templo seria inferior ao antigo, né, principalmente por aqueles que viram o antigo templo e estavam agora vendo o novo. Né. Entendo aqui o antigo templo, o templo de Salomão, né, quando Salomão construiu aquele mega templo, né, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com todo o seu luxo, com toda a sua grandiosidade. As pessoas da terra estavam olhando para aquele templo, estavam olhando para aquela realidade e estavam tristes, estavam mal, porque aquilo não era nem perto daquilo que Salomão construiu. Não era nem um pouco a realidade a qual eles tinham visto, né, ou ouvido falar, muitas vezes, da grandiosidade, né, do templo. Porque, para eles, naturalmente, no coração deles, havia ainda uma motivação deturpada sobre a grandeza do seu Deus está ligada à grandeza do seu templo, né? Quando, na realidade, eles deveriam ter uma motivação de construir o templo, porque Deus estaria presente, mesmo num templo menos luxuoso ou no templo mais luxuoso. Eles tinham uma visão um pouco deturpada dessa realidade. A grandeza, a riqueza transmitia a mensagem de um Deus
grande, um Deus poderoso. É um equívoco, certamente, pensar dessa forma. Nos versos 4 a 5 do capítulo 2, o Senhor fortalece o coração dos líderes para que continue a obra, afirmando a sua presença com eles, né? Então, isso aqui é fundamental, irmãos, no texto, para aqueles que estão liderando. O povo vai começar a reclamar, vai começar a trazer indagações, vai ter uma visão distorcida daquilo que estava acontecendo, daquilo que o próprio Deus estava mandando fazer, e Deus fortalece o coração daqueles que lideravam o povo, né? Continue a obra, né? O Senhor está presente, eu estarei presente com vocês. É isso que o Senhor afirma, e dessa forma fortaleceu o coração de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote. Ageu lembra o povo das promessas futuras de Deus, e como o templo é papel fundamental no futuro reino de Deus, né? Então, o profeta não somente traz a mensagem de Deus, né, falando da realidade do templo, que ele estaria presente, apesar de que o povo estava com aquela visão, a motivação distorcida, Deus ainda falava que estaria presente, estaria fortalecendo, não somente os líderes, mas o povo a caminhar, né, que a sua glória estaria presente. Ele lembra de que o templo é algo fundamental no povo de Israel, no hoje, né, na construção deles ali, e também para algo futuro, para as nações, né? Então existe um conteúdo, um teor escatológico, né, e um conteúdo real para aquele povo ali, naquele momento. Então, o templo tem um papel fundamental na nação de Israel, não só por agora, mas também pelo futuro reino de Deus, né, conforme Isaías 9, 60 a 62 e Miqueias, capítulos 4 e 5, né, que falam sobre o templo futuro, né, e como as nações seriam direcionadas para esse templo e a glória de Deus se espalharia por todo o mundo, como o templo de Deus sendo o centro das nações. Então, Ageu agora, numa nova mensagem, fala novamente ao povo a palavra de Deus, novamente. Neste contexto, lembrando sobre a pureza de acordo com o livro Levítico, né? E o texto diz o seguinte: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é todas as obras das suas mãos, e o que ali oferecem para mim tudo é imundo. Então Deus traz uma nova acusação ao povo, aponta novamente uma nova realidade do coração do povo, a qual estava contaminando tudo aquilo que eles fariam, que era, inclusive, a reconstrução do templo. Então, Deus aponta não só a realidade do coração do povo, que diminuía, né, o templo, que achava que o templo era inferior, que Deus seria inferior, que a glória de Deus seria diminuída, e não somente pela insatisfação, né, que existia, também existia uma apatia ainda dentro do coração do povo com relação às coisas de Deus. O coração do povo é como se estivesse, por exemplo, estamos construindo o templo simplesmente só por construir, né? Não há um coração desejoso de ver a glória do Senhor, um coração de querer estar com o Senhor, de retomar aquilo que era precioso para eles, né? De louvar, da adoração diante de Deus, mas simplesmente havia corações apáticos, corações vazios de motivação na reconstrução do templo. E Deus fala, tudo que vocês têm feito aí é impuro, né? O contexto do texto ali, ele começa a chamar a atenção. Será que aquilo que é puro, quando toca aquilo que é normal, aquilo que é santo, vai santificar aquilo? Não, mas aquilo que é impuro vai tornar as coisas que não são impuras, impuras. Então essa era a realidade do coração do povo. Eles estavam reconstruindo aquilo e estava tornando aquilo era desagradável aos olhos de Deus, porque também para Deus se tornava imundo, se tornava impuro aquilo que estava acontecendo durante a reconstrução. Havia uma impureza entranhada no povo, o que os levava a uma vida de injustiça e apatia com relação às coisas do Senhor. Tudo o que eles faziam era contaminado, o que eles faziam estava contaminado, porque o povo fazia simplesmente por um mero cumprir, por um mero fazer, precisamos fazer, então beleza, vamos cumprir. Somente a vida de arrependimento, obediência e fidelidade poderia levá-los às bênçãos prometidas por Deus. E é um alerta do Senhor para eles não se tornarem como o povo do deserto, ao qual Deuteronômio 30 descreve as bênçãos, se forem obedecerem, e as disciplina e as maldições ao quais eles estariam sujeitos na sua desobediência
diante de Deus, né? Mas de todas essas coisas, irmãos, o ponto central do que Deus está chamando eles é a realidade do seu coração, a motivação ao qual eles estavam fazendo aquelas coisas. Não era simplesmente pelo mero obedecer, não era simplesmente por vamos fazer, porque tem que fazer, mas é por que vocês têm feito, da forma que têm feito, né? Então, são coisas que o povo não enxergava, simplesmente eles estavam querendo cumprir essa realidade. Zorobabel, nos versículos, no capítulo 2, dos versículos de 20 a 23, recebe uma mensagem especial, e a última mensagem de Ageu, no seu livro, que encerra justamente o livro, onde Zorobabel recebe uma mensagem especial do Senhor. Ele é o governador de Judá, o representante do Império Persa sobre o povo de Israel, mas também nele é restaurada a dinastia de Davi, pois é descendente de Davi, né? Ele vem da linhagem de Salomão, de acordo com Crônicas e Lucas, Crônicas 3:19, 1 Crônicas 3:19 e Lucas 3:27. Então Deus dá uma mensagem especial, fortalecendo o coração de Zorobabel, né? E prometendo a nele, né, um descendente de Davi, algo futuro, algo especial no futuro. O povo ainda não tem um rei prometido, mas por meio de Zorobabel, escolhido de Deus, da linhagem de Davi, a promessa é reafirmada, né? A promessa de 2 Samuel 7, que estabelecia o trono de Davi para toda a eternidade, continua sendo cumprida pelo próprio Deus, por meio do profeta, por meio do governador Zorobabel. Ele não é o rei, mas ele é o regente debaixo do Império Persa do povo de Israel. Então, o propósito do livro, ele tem mensagens bem específicas para o povo, mensagens bem diretas, né? E eu dividi o propósito do livro, né, essas mensagens, em 4 pontos, justamente como o livro é dividido em 4 mensagens principais, né? Então, a primeira mensagem: encorajar os que retornaram a passar de uma satisfação resignada, um coração simplesmente de obediência por obedecer, com o seu retorno à terra, para uma expressão de fé, para um coração que demonstra fé, um coração dedicado, que demonstra fé no seu Senhor, fazendo um esforço para a reconstrução do templo. Encorajar os que retornaram a reimplementar a adoração no templo como objetivo central da nação. Fazer Israel lembrar do Senhor e de quem Ele é, e retornar aquilo que era precioso para eles. Não só a construção do templo, mas também a adoração no templo, né? Os sacrifícios levíticos, toda aquela adoração a qual ela estava inserida diante de Deus, uma vida de devoção a qual o povo deveria viver. Encorajar os que retornaram sobre as bênçãos de Deus, sobre eles e também da terra, enquanto reconstroem o templo. Lembrar o povo, né, de que Deus está ali para abençoá-los nessa reconstrução, e não Deus os abandonou. Mas também lembrá-los de que a desobediência deles poderia levar o povo por caminhos complicados, por caminhos difíceis e caminhos de disciplina, né, ao qual eles já estavam cientes quando foram também para o Império, cativos pelo Império Babilônico. E o último, encorajar os que retornaram, que Deus tem planos futuros importantes para a nação e seu reino, mesmo com um passado de rebelião. Então, lembrá-los que, mesmo que o que eles estão fazendo agora pode parecer pouco, pode parecer pequeno, Deus tem algo para o futuro relacionado à nação de Israel, sobre o seu templo, sobre a adoração, porque Israel e Jerusalém seriam um centro do mundo. Então, eles precisavam lembrar dessa realidade escatológica, daquilo futuro ao qual Deus havia prometido para eles também. E o que nos leva ao último ponto do nosso roteiro, a aplicação do livro de Ageu para a nossa vida. Eu espero que até agora o livro tenha falado com os irmãos, né, de forma sucinta, né, a gente tem trazido essas mensagens, essa aula. Ageu é um livro que poderia ser muito melhor explorado, com muito mais tempo, apesar de serem 2 capítulos somente. Ageu é um livro extremamente prático, né, extremamente pontual em princípios ao qual nós precisamos ser lembrados a todo tempo, né, ser lembrados no nosso dia a dia, porque reflete o coração, né, e o coração
como diz Provérbios 4:23, é o centro da nossa vida, é o cerne da nossa vida, é o que nos motiva, é o que nos mostra os nossos desejos, que revela os nossos desejos. Então é isso que é importante em Ageu. A gente poderia talvez explorar mais, e eu espero que Deus e o Espírito tenham agido no coração dos irmãos até agora, né, e que possa agir cada vez mais, lembrando e refletindo, que possamos lembrar e refletir disso agora também na aplicação, quando vamos falar de forma mais prática sobre essa realidade. Como esse pequeno livro fala conosco? Observem os versículos 5 e 7 do capítulo 1. Esse trecho bem pequenininho, ao qual Deus fala com o povo. Considerem os vossos caminhos. Logo no início do capítulo 1, Deus está os acusando de fazerem aquilo que é mais importante para eles, que é construir suas casas, construir as suas vidas, construir a sua realidade, e que era longe do Senhor. Então Deus fala, vocês estão vivendo longe de mim. Vocês têm esse pretexto da construção que parou, e vocês agora estão vivendo a vida do jeito que vocês querem. Então ele fala, é um chamamento do próprio Senhor, uma mensagem entregue pelo profeta. Considerem os vossos caminhos. Pensem, reflitam o que vocês estão fazendo. Entendam o que vocês estão fazendo. É um chamado a uma reflexão. Então isso fala para nós o seguinte, o povo estava longe de Deus, o povo não estava vivendo vidas que agradassem a Deus. Seus interesses não estavam mais em Deus. Aquela união que existia antes de tudo parar, da oposição que existiu, tinha se encerrado, cada um estava vivendo da forma como queria viver. Suas obras caracterizavam uma vida longe de Deus e daquilo que Deus também havia designado para eles fazerem quando retornaram para a terra, para Jerusalém. E nós? O que precisamos pensar? O que precisamos refletir? A pergunta também é para nós, Você tem considerado os caminhos que tem andado? Você tem analisado, você tem pensado naquilo que você tem feito? Assim como o povo vivia longe de Deus, muitas vezes estamos caminhando, entrando por caminhos que não agradam o Senhor. Será que nós temos considerado tudo aquilo que temos feito, aquilo que temos pensado, aquilo que temos desejado? Então são coisas que precisamos pensar. O chamado de Deus à reflexão, a considerar os caminhos que temos andado, também serve para nós, também é para nós hoje. E algumas perguntas para a gente começar a pensar. Você tem considerado como tem refletido o Senhor Jesus às pessoas? Você tem considerado como a sua realidade do seu trabalho, a realidade da sua família, você tem expressado o amor de Deus, você tem expressado a glória do Senhor, você tem expressado aquilo que o Senhor espera de você como um bom cristão, como um filho dele? Será que você tem expressado de forma positiva às pessoas à sua volta isso? Você tem considerado como tem lidado com a sua vida espiritual e com a sua devoção? Como você tem caminhado no conhecimento do Senhor? Como você tem caminhado na adoração ao Senhor? Você tem refletido como tem estado o seu coração, a sua dedicação ao Senhor, no seu conhecer, de conhecer a Cristo, de buscar ser mais parecido com Ele, em sua vida de caminhada, de santidade? Você tem considerado como tem lidado com a família e seus filhos, com seus parentes, com pais, com seus avós, seja as pessoas que são os seus parentes, aquelas pessoas que estão à sua volta? Como você tem lidado? São perguntas, é uma afirmação que Deus faz ao povo para que eles reflitam, e também são perguntas para nós. Como nós temos refletido e como nós podemos agora refletir isso, Como nós podemos mudar essa realidade? Porque não são simplesmente perguntas reflexivas, que devemos fazer, a qual Deus também fez com o povo, mas elas exigem uma resposta, Como o povo respondeu positivamente. Não, nós vamos mudar essa realidade, nós vamos voltar a fazer aquilo que Deus quer. Então precisamos responder de forma também a essas perguntas. O texto faz essa indagação a nós e nós precisamos responder a essas perguntas. Como você vai responder? São perguntas reflexivas, mas que o Senhor quer que você responda elas para Ele. Porque essa realidade, a nossa vida longe do Senhor precisa mudar. Porque não é esse o caminho, não é para isso que o Senhor nos chamou. Mas um ponto aqui.
Observem o capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Havia uma insatisfação no povo como seria o novo templo, daquela realidade do culto, né? Comparando com o templo de Salomão, a grandiosidade, o luxo, né? a pompa que existia dentro naquele templo. Principalmente os mais antigos tinham uma imagem inferiorizada do novo templo, né? Uma imagem inferiorizada dessa nova construção. A comparação com o grandioso templo de Salomão era algo inevitável, né? E de fato isso também vai falar conosco aqui, né? Nossa realidade não é diferente com com o ambiente ao qual nós estamos inseridos da nossa igreja, né? Reclamamos muitas vezes da água que bebemos aqui, das cadeiras que talvez amassem o bumbum de alguns, né? O desconforto, né? Queriam talvez cadeiras mais confortáveis, né? O tempo que o pastor prega, o irmão que está dando aula, né? Todas as coisas são motivo de distrações, são motivos de reclamações da nossa realidade, da nossa própria igreja. E o ponto, irmãos, vocês vão ver que a reclamação daquele povo, do povo, é a mesma realidade nossa também aqui. Distrações e mais distrações tomam nossos corações aqui, dentro da igreja. O que é periférico, secundário, muitas vezes tem se tornado central no meio do corpo de Cristo. É o berçário que está não sei o quê, é o maternal que não sei o quê. E todas essas coisas acabam se tornando uma realidade primária. E o povo se esquece daquilo que é fundamental, daquilo que é o central de tudo. Não que os problemas que existem aqui não devam ser esquecidos em detrimento do mais importante. Não é isso. Mas o que acaba acontecendo conosco aqui no nosso meio, na nossa realidade, as reclamações, as distrações, é justamente aquilo que estava acontecendo com o povo. O povo havia esquecido que o centro do culto e da adoração não são suas vontades, não são os seus achismos, mas sim Jesus Cristo. O centro, o cerne de tudo que nós fazemos aqui é Jesus Cristo. É apontar a Jesus, apontar nele a salvação, a redenção que existe dos nossos pecados, apontar pecadores que estão indo para o inferno e que a solução para eles é Jesus Cristo. Novamente, não é que os problemas que nós temos aqui, que são muitos, sejam coisas que devemos esquecer em detrimento da mensagem central. Mas o que o povo estava esquecendo era que Deus não era menor porque o templo era menor. Deus não é menor porque não é mais agora a parede da forma como era do templo de Salomão. Eles esqueceram que Deus é o centro, Deus é o fundamental nessa caminhada, nessa visão a qual eles deveriam ter do templo. A presença do Senhor seria restabelecida no meio de Israel. O templo era o lugar central onde Deus estava, né? E aqui é onde o local central onde a mensagem de Deus é pregada. Os nossos problemas nós vamos resolver, mas não podemos esquecer que o central dentro da igreja de Jesus é o próprio Jesus. A sua mensagem de restauração, a sua mensagem de transformação de pecadores em pessoas salvas nele. Terceiro ponto de aplicação para a nossa realidade. E assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra de suas mãos. E ali o que oferecem, tudo é imundo, né? Como nós já vimos agora há pouco. Esta afirmação que o Senhor faz é muito importante e revela o coração do povo de Israel. E da mesma forma revela também o nosso coração, as motivações a qual nós temos caminhado, nós temos talvez vivido. Havia uma apatia no meio do povo, tudo relacionado ao Senhor era feito no automático. Aquilo que eles estavam fazendo, simplesmente faziam por fazer, porque tinham que fazer. Então, eu vou trabalhar na igreja porque eu tenho que estar lá, estou escalado, estou lá. Não havia temor e coração arrependido no povo. Não havia essa busca do Senhor. Simplesmente estavam fazendo por fazer. Uma vida prática de sacrifícios, adoração e serviço, mas vazio de significado e vazio de amor pelo Senhor. Esse era o coração do povo. Israel começava a entrar por caminhos de legalismo e religiosidade, o que marcaram a época de muitos quando Jesus estava vivendo seu ministério aqui na Terra.
O legalismo dos fariseus talvez tenha começado agora no retorno deles no período pós-exílico. O coração revela onde está o nosso Senhor. Isso é fato, né? E eu acredito que os irmãos têm essa realidade muito bem fundamentada na cabeça de vocês. Mas nós precisamos lembrar que o coração revela onde está o nosso Senhor. Né? Não é simplesmente um mero compreender a frase o que ela quer dizer, mas precisamos pensar. Né? O texto, a primeira aplicação fala, considerai os vossos caminhos, justamente é isso aqui. Considerai onde está o seu coração. Considerai o que o seu coração tem colocado como fundamental e como primeiro. O coração revela os seus maiores desejos. E muitas vezes o Senhor nem passa perto do trono dos seus desejos, perto do trono do seu coração. E é o que acontecia com o povo. A frieza e a automacidade com que fazemos as coisas para o Senhor, por vezes, mostra o quão longe estamos do Senhor, mesmo parecendo tão perto e tão dedicado. Irmãos, a nossa realidade aqui pode ser simplesmente como o do povo. A gente vive vidas de dedicação, a gente louva, a gente canta, a gente enxerga o povo sendo abençoado, mas isso acaba muitas vezes se tornando um automático e acaba se tornando vazio de sentido, porque nós deixamos o Senhor de lado, tiramos o Senhor do nosso coração e tudo aquilo perdeu simplesmente o valor, a essência daquilo que nós estamos fazendo aqui. Simplesmente eu venho servir por servir, eu venho cantar o louvor porque eu tenho que cantar o louvor porque eu estou na escala. Eu simplesmente sento na cadeira que eu reclamo, porque é desagradável, da água que é ruim, do banheiro que tem um espaço muito grande debaixo da porta, da privada que está suja porque algum irmão fez cocô lá e não deu descarga. Reclamamos de todas essas coisas porque esquecemos daquilo que é fundamental, daquilo que é o cerne, Jesus Cristo. Estamos aqui para viver vidas que adoram e glorificam ao Senhor. Estamos aqui para adorar ao Senhor, com o coração dedicado ao Senhor, em gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz, por aquilo que Ele vai fazer ainda no futuro glorioso que nos aguarda. E nos esquecemos. Então, muitas vezes, parecemos tão perto do Senhor na nossa vida devocional, né? Na minha leitura, eu estou lendo a Bíblia, quero ler a Bíblia em um ano, li a Bíblia em um ano, cumpri aquilo que eu fiz, mas simplesmente, irmãos, uma vida de leitura, muitas vezes sem uma vida de transformação. Uma vida vivida de forma longe do Senhor, mesmo parecendo estando perto. Né? Então, a nossa vida ela não é algo relacionado simplesmente do viver, mas ela está ligada ao coração, à motivação pelo qual fazemos todas as coisas. O Senhor deseja obediência por amor, e não mera regra, obediência de regras e ritualismo. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer que você se dedique a Ele, amando Ele verdadeiramente. Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Senhor deseja corações dedicados, porque nós amamos o Senhor. Eu quero estar próximo do meu irmão aqui, porque eu amo o meu irmão, porque Cristo me amou e eu quero amá-lo também. Eu quero perdoar o meu irmão porque Cristo me perdoou. Eu quero viver de forma plena e ajudar os irmãos, ajudar a estrutura a melhorar, porque o Senhor me abençoa. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então o meu coração é dedicado a viver e disponibilizar os meus bens, disponibilizar aquilo que eu tenho, disponibilizar o meu tempo, o meu serviço, porque eu amo o Senhor. E aí eu sirvo, eu vivo, eu entendo a realidade à minha volta, porque o Senhor é o centro do meu coração. Eu consigo entender os problemas políticos que acontecem, porque eu entendo a pecaminosidade do povo e a necessidade deles de Cristo. Então, irmãos, possamos viver vidas não por mera regra, não por mera ritualística, mas com corações dedicados em amor ao Senhor. E a última aplicação, eu quero apontar para os irmãos o que é fundamental nessa realidade. E qual o povo tinha já esquecido, que era o próprio Deus. Deus é o centro de tudo. O povo havia esquecido que Deus era o centro, Deus era o mais importante. E que suas vidas de dedicação estariam ligadas ao templo. Estarão ligadas ao como eles desenvoltariam a sua realidade, a sua religiosidade, mas numa prática dedicada em coração. E isso fala com nós e aponta para nós Jesus Cristo. Né? O templo era algo central, para Deus no Velho Testamento. Símbolo da presença de Deus.
Cristo tabernaculou entre nós. João 1,14. Entre nós, revelando o Deus conosco. Então nós temos a presença de Cristo. Assim como o templo era o essencial, o fundamental para eles, para mostrar a centralidade ao qual eles deveriam viver, né? O templo deveria ser o centro da vida deles. Deus manda seu Filho aqui para morrer na cruz, para que ele se torne o centro, viva junto conosco, né? Seja o Deus presente de forma plena, não mais num templo, numa construção, mas no seu povo, vivendo essa realidade como povo. Em Cristo somos um templo que cresce como santuário ao Senhor. A Igreja de Jesus é a habitação do Espírito de Deus. Efésios 2, de 16 a 22 e Colossenses 1, 15 a 23. Então Deus agora tira o templo como centro e coloca nós, Cristo, na sua igreja como centro de tudo. A mensagem e o centro da vida agora do povo de Deus está relacionado a Jesus Cristo e esse corpo ao qual nós estamos inseridos, que cresce bem ajustado em Cristo para a glória de Deus. Em Cristo não existe mais um lugar de expiação com sangue de animais, porque Ele é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro definitivo. Então aquele sacrifício ao qual eles deveriam viver, né, que deveriam ser um momento de devoção, um momento de entrega ao Senhor, agora nós encontramos em Cristo o nosso galardão pelos nossos, o perdão pelos nossos pecados. É nele que nós apontamos o nosso pecado, porque por ele, de forma definitiva, todo o nosso pecado foi pago. E o preço de tudo aquilo que você viveu de forma errada e que desagrada a Deus foi depositado na cruz em Cristo. Então agora podemos viver vidas santas, viver vidas puras por causa da justiça de Cristo. A nossa justiça não é medida em nossos atos. E era o que o povo de Israel estava tentando viver. E vivia na época de Jesus de forma muito intensa, principalmente os fariseus. A sua justiça não é medida pelo que faz, pelo que você faz, pelos seus atos, mas em fé, naquilo que Cristo fez na cruz, por meio de uma vida perfeita, cumprindo toda a lei que nos foi proposta. E que nós jamais vamos conseguir cumprir. Jamais vamos conseguir fazer de forma perfeita. Cristo fez por nós. Então Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso justificador. Nele, na fé nele, nós somos justificados e somos limpos de toda acusação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? O povo perdeu essa noção, o povo de Israel. Tinha perdido que Deus era o justificador, aquele que abençoava, aquele que os livrava, aqueles que tiravam os seus pecados quando eles viviam vidas centradas no templo, de dedicação e sacrifícios. Nós agora olhamos para Cristo. Ele é o nosso justificador. Em Jesus encontramos motivação correta para uma vida de serviço. Por causa de Cristo e de sua vida de serviço, nós temos um exemplo de como devemos servir o próximo, porque Cristo viveu vida de serviço. Nele nós encontramos essa realidade e que devemos servir uns aos outros, antes de querermos ser servidos. Na verdade, a realidade é que, aqui na igreja, todos nós deveríamos ter como objetivo servir uns aos outros. Antes de exigirmos qualquer coisa, nós precisamos saber como nós podemos servir a nossa igreja, o nosso irmão, a estrutura que nós temos aqui, essa realidade. Como nós podemos servir? Porque Cristo serviu e eu quero servir. Como eu posso servir da melhor forma? Como eu posso servir o irmão? Como que eu posso servir a igreja? Né? Em Jesus encontramos consolo para as nossas aflições. Né? Temos passado dias difíceis. Né? O povo passou momentos difíceis no exílio. O povo se perdeu e Deus mandou para o cativeiro babilônico. As suas aflições, né, o tempo, as dificuldades que eles passaram, muitos que morreram, muitos que se perderam nessa história, né, e a realidade difícil que nós vivemos hoje, nós encontramos consolo no próprio Jesus Cristo. Né? Ele sabe das nossas aflições, ele passou, ele viveu tudo aquilo que nós vivemos aqui. Então podemos ter nele um consolo. Ter um consolo não de tudo vai ficar bem, né, tudo vai dar tudo certo. Não, mesmo quando tudo dá errado, o Senhor continua conosco e continua nos fortalecendo, né, nos dando uma perspectiva não só do agora, mas também precisamos enxergar que o nosso consolo ele é algo futuro. Né? Vamos ter consolo aqui enquanto estamos com Cristo, mas o nosso consolo maior, né, essa realidade de consolo definitivo, ela é real em Cristo, quando estivermos com Ele na glória. Então toda a nossa lágrima será enxugada, todos os nossos sofrimentos cessarão,
doença, morte, tudo cessará. Nele nós encontramos o consolo, a confiança e a firmeza de uma esperança real. Somente em Jesus podemos encontrar essa realidade. Jesus é soberano sobre tudo e todos. Assim como Deus era soberano, ainda que o povo estava cativo, ainda que o povo voltava, ainda que a oposição chegou na construção do templo, Deus continuava soberano, Deus continuava fortalecendo, Deus continuava prometendo coisas e tudo aquilo que Ele prometeu Ele iria cumprir. E vai cumprir. E nós aguardamos a demonstração soberana de Deus na sua volta, quando reinará sobre todas as coisas aqui. Então Jesus continua soberano sobre todas as coisas. Debaixo dele estão reinos e reis. Todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Nada escapa ao seu controle. Jesus, a raiz de Davi, vai voltar cumprindo plenamente o reino de Deus e com ele reinaremos como seu povo. Apocalipse capítulo 5 e capítulo 20. Então, irmãos, o livro de Ageu é um livro curto, porém extenso em coisas que podemos pensar, né? E ele aponta para nós a realidade de um povo com um coração duro, com um coração muitas vezes apático, longe de Deus, que também fala conosco, porque nós também temos o mesmo coração desse povo. Nós também somos sujeitos ao pecado, como eles são, sujeitos às falhas, sujeitos a desvios de pensamento, de desejos, de caráter. Mas é em Jesus Cristo que nós encontramos o centro da nossa vida. Assim como Deus deveria ser o centro deles por meio do templo, a sua vida deveria ser o centro dedicado a Deus, assim a nossa vida deve ser dedicada ao Senhor também. Olhando para Cristo, olhando para Ele como o Senhor, como o consumador da nossa fé e aquele que vai voltar e cumprir todas as promessas de Deus para a sua glória. É a glória de Deus que está em jogo e Ele vai cumprir, porque Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele vai voltar para nos buscar para a sua glória, para estarmos juntamente com Ele. Amém? Vamos orar para encerrar. Deus abençoe os irmãos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo livro de Ageu, que nos aponta a realidade de um povo com um coração duro, um coração que ainda não estava maduro no Senhor, que ainda estava vivendo uma realidade diferente, vivendo uma realidade de cativeiro, e que precisava ser redirecionada, precisava ser apontada para o Senhor. Senhor, nos ajuda a caminharmos da mesma forma, não com corações duros, com o pecado, com os desejos, imersos na realidade do mundo, mas com corações, Pai, que desejem o Senhor, que amejam o Senhor de forma intensa, para que possamos servir melhor, para que possamos amar melhor as pessoas e de forma correta, amar as coisas de forma correta, amar o Senhor sobre todas as coisas. Deus nos faz amar as coisas de forma correta. Nos ajuda a amar o Senhor intensamente, a viver para o Senhor intensamente, a pensar no próximo, e que possamos, ó Deus, ser exemplo, ser luz para esse mundo. Que o nosso proceder não seja vazio de sentido, mas sim seja cheio de graça do Senhor, seja cheio de amor ao Senhor, para que o mundo veja a glória do Senhor por meio das nossas vidas, por meio daquilo que a gente faz, por meio daquilo que a gente fala, e que, Pai, o Senhor possa voltar para nos buscar um dia. Né? A glória futura, Pai, nós esperamos no Senhor, que é a nossa esperança real, que é a verdade e que é a justiça. Obrigado pelo livro de Ageu novamente, e que ele possa falar muito com o coração dos irmãos, e possam vidas ser transformadas, vidas possam refletir sobre os caminhos que têm andado, sobre o que o seu coração tem desejado, sobre onde está o centro da sua vida, e que vidas sejam transformadas, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até mais.